Bom dia. Otávio, mais uma vez, em nome da FENCOM, nosso muito obrigado. Boa noite. A gente sabe que você tem uma agenda extremamente atribulada, mas está compartilhando com a gente esse tema tão importante, nos enche de orgulho. Bem-vindo a todos, né? O tema da nossa palestra de hoje é Soft Skill para médicos. A gente está iniciando as palestras do ciclo de palestras Cooperar e Aprender de 2024. Desde 2021, foram 13 palestras com temas de interesse da classe médica. E hoje vocês vão me permitir, existem pessoas que estão participando hoje, que estão nos dando muita honra, mas que não conhecem um pouco do nosso sistema. Então, eu vou falar só uma síntese, vamos passar um vídeo, antes de eu apresentar o nosso palestrante. A FENCOM é a Federação Nacional das Cooperativas Médicas, foi constituída em 1994, e hoje nós temos 38 cooperativas filiadas, com atuação em Minas Gerais, Alagoas e Porto Alegre. Além de ampliar a força de atuação da categoria médica, a FENCOM incentiva um maior intercâmbio de informações de interesse da classe, proporcionando aos profissionais melhores condições de exercer o seu trabalho. A partir de 2025, a FENCOM consolidou-se como força representativa das cooperativas médicas, tornando uma federação com atuação nacional. Sua abrangência garante maior poder nas negociações e nas atividades institucionais em defesa das condições de trabalho, necessidades e interesses profissionais. Nosso objetivo principal é contribuir para o sucesso das cooperativas de trabalho médico filiadas, oferecendo informações, suporte, orientação, treinamento e assessoria nas mais diversas áreas. Nosso produto principal é o SASC, Software de Apoio ao Sistema Cooperativista, que cuide de todos os processos da cooperativa, desde a chegada da guia até a transferência dos honorários aos cooperados. Além disso, oferecemos uma assessoria jurídica, contábil, processo, comunicações, entre outras. Além disso, a FENCOM facilita o trabalho dos profissionais responsáveis pela rotina de gerenciamento, esclarecendo dúvidas, desenvolvendo soluções e orientando os dirigentes nas mais diversas questões ligadas à administração. São produtos e serviços que buscam sempre a racionalização dos custos e a otimização dos processos, em sintonia perfeita com as necessidades funcionais das nossas cooperativas. Agora, por favor, compartilhe o nosso vídeo institucional antes de eu apresentar novamente o Dr. Otávio. Em 1994, a partir da união e da iniciativa de cooperativas médicas que buscavam soluções compartilhadas, surgiu a FENCOM, Federação Nacional das Cooperativas Médicas. Por isso, a intercooperação está no nosso DNA. A FENCOM revolucionou o funcionamento das cooperativas, criando um sistema que faz a gestão do processo desde chegada da guia até a transferência dos honorários ao cooperado, passando pelo tratamento tributário, recuperação de glosas e muito mais. Tudo com segurança, ganho de tempo e transparência. As cooperativas que fazem parte da FENCOM contam com soluções desenvolvidas exclusivamente para elas e podem fazer mais por seus cooperados, como faturamento em dia, agilidade e precisão no repasse de proventos, eliminação de retenção a maior de INSS, redução de glosas, maior poder de negociação com convênios e acompanhamento constante das questões legais. A FENCOM facilita o trabalho dos profissionais responsáveis pela rotina de gerenciamento e os dirigentes nas mais diversas questões ligadas à administração. Disponibilizamos uma família completa de produtos e serviços que buscam sempre a racionalização dos custos e a otimização dos processos, em sintonia perfeita com as necessidades funcionais das cooperativas, cooperados e clínicas médicas. A FENCOM vai além e oferece soluções para cooperativas e para os médicos. Software de gestão de clínicas e consultórios, assessoria jurídica, assessoria em comunicação, assessoria nos processos, soluções compartilhadas, suporte em TI e Power BI.
consultoria previdenciária, cartão de vantagens, além de cursos, treinamentos e seminários. Conheça a Fencom. Os médicos são mais fortes nas cooperativas e as cooperativas são mais fortes na Fencom. Agilidade, ética e foco nas necessidades das cooperativas. Obrigada, Idade. Mas agora nós vamos, apresentar o nosso palestrante. Mais uma vez, Otávio, muito obrigado por ter nos honrado com a sua presença aqui. Otávio Cunha é cirurgião com residência médica em cirurgia geral, oncológica e atuação em cirurgia de trauma. Fez estágio na Mayo Clinic, Rochester McGill University, em Montreal, membro do Conselho de Administração da Copmed RS, MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde, também formado em Medicina Veterinária, e atleta amador em esporte de endurance. Vice-diretor do clínico no Hospital Divina Providência, além de palestrante e fundador da startup Soft Skill em Saúde. Então, agora eu passo a bola para você, Otávio, e mais uma vez, muito obrigado por essa honrosa participação. Obrigado, doutora. Estamos escutando bem? Está escutando. E eu só queria pedir às pessoas para deixar a palestra e, no final, manifestarem, Otávio, com perguntas, tá bom? Pode ser assim? Pode ser assim. Então tá. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Tá. Bom, então, muito obrigado pelo convite, para o pessoal entender, assim, onde é que está contextualizar essa apresentação, né? Como a doutora falou, sou colega, sou médico, apesar que a gente tem alguns colegas, alguns convidados aí que não são médicos, mas são interessados na área, e tudo isso começou lá no HPS de Porto Alegre, então ali atrás dessa pessoa, bem no centro ali, que é o Bregeron, que foi meu preceptor, tô eu ali no R1 da cirurgia geral, tá? E isso aí desde 2009, né, a gente vem trabalhando aí com oncologia cirúrgica, com cirurgia do trauma, etc. E essas experiências, elas nos trazem bons momentos e maus momentos. Então, às vezes, os maus momentos nos levam a trilhar alguns caminhos, assim, que é o que está me trazendo para cá. Então, a gente consegue ajudar muita gente e, às vezes, a gente testemunha problemas, né? Problemas no atendimento. Eu, infelizmente, testemunhei um cuidado com uma criança dentro de um hospital, que a gente acabou perdendo essa criança. E a partir dali que eu fui estudar esse tema e que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou falar sobre cultura, estratégia e tática, tá? Comportamentos que potencializam problemas, evento sentinela, linhas de defesa em saúde e a estruturação do conhecimento não técnico ou das soft skills, tá? A gente, quando está na faculdade, a gente pensa que tudo que a gente tem se a gente pudesse aglutinar tudo dentro do conceito, tudo é capacidade técnica. Só que depois, com o tempo, a gente percebe que tem algumas coisas a mais. E essas coisas a mais são as capacidades não técnicas, né? Então, essas soft skills. Então, esse é o slide para levar para casa, sabe? Se a gente pudesse resumir todo esse tema que eu vou conversar com vocês entenderem isso aqui, ou pelo menos se lembrarem disso aqui nas próximas semanas e meses, eu vou estar satisfeito, tá? Porque a gente precisa saber que nem tudo que a gente desempenha nas nossas atividades, no nosso trabalho, se resume à capacidade técnica. E, de propósito, vocês vejam que nesse círculo ali não tem uma fronteira entre o verde e o azul, né? Porque isso aí depende do caso, depende do paciente, depende do médico ou da médica. Então, nós vamos tratar disso agora nos próximos minutos. Então, vamos falar sobre cultura, estratégia e tática. O que é estratégia, né? Estratégia é o que a gente aprende nos livros, né? É o que a gente faz na faculdade, o que a gente faz na residência, depois aprendendo a atuar, né? Mas o que é cultura, né? Por muito tempo achei que cultura fosse algo ou da área de lazer ou da área de negócios. Tem cultura dentro de um hospital, dentro de um serviço, né? Dentro de uma clínica? Tem, né? A gente não enxerga isso. Então, aqui eu estou trazendo só uma foto, ficou
ficou pequeno aqui, mas a ideia só, isso aqui foi de um congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de uma piada ali, né? Colocaram no papel uma piada que muitos conhecem aí a brincadeira sobre a descrição do cirurgião raiz, do cirurgião 4.0 e da cirurgiã, né? Quando a gente entende alguma coisa pelo lado do humor ou pelo lado da qualquer outro dentro desse sentido, a gente se dá conta, tá, mas isso aqui não tem nada a ver com o que a gente aprende na faculdade, né? Dentro do nosso serviço, isso aqui é verdade ou não, mas dentro do nosso serviço isso acontece, isso é cultura. E isso aqui faz muita diferença, né? A gente da área da cirurgia, né? A gente sabe que a cultura da cirurgia do trauma é uma, a cultura lá dentro da residência da obstetrícia é outra, da cirurgia pediátrica, o linguajar é diferente, a forma de tratar os pacientes e os colegas. E isso, né? Às vezes a gente não se dá conta, faz diferença nos desfechos dos nossos pacientes. Tá? Então, eu estou tentando fazer uma analogia aqui com casos de problemas industriais, 110 anos, né? Então, se a gente for ver ali, o eixo X ali é de tempo, o eixo Y de eventos, né? Então, a solução dos problemas passou inicialmente por abordar questões técnicas, né? O início da curva ali, os problemas técnicos. Depois, a partir que foi progredindo, né, a evolução do controle dos problemas técnicos, a gente foi para a solução de problemas do sistema, então como as peças de uma engrenagem se trabalhavam em conjunto. Bom, mas uma vez que a gente tenha resolvido essas questões mecânicas concretas, a gente ainda tem problemas, e a gente consegue denominar, tem um denominador comum, sim, a gente tem um denominador comum, que é o comportamento humano. Então aqui, eu tenho certeza que existe uma analogia entre a indústria, né, e o setor da saúde. Tá? Esse slide do queijo suíço, isso aqui é uma adaptação, tá? É uma adaptação para dentro da área da saúde, mas a gente pode pensar que as defesas cirúrgicas, por exemplo, elas têm várias camadas. Então, a gente tem a primeira camada lá no fundo do hospital, que é a defesa institucional, depois a preparação por parte do profissional que está protagonizando aquela ação, né, dentro do processo cognitivo dele. Depois a execução, né, tornar concreto aquele pensamento, e por último a qualificação do indivíduo. Essas a gente pode enxergar como defesas cirúrgicas, no caso. Mas aí como é que acontecem erros? Né? Então, para acontecer uma falha, a gente precisa um alinhamento, né, das condições latentes, que seriam os furos de cada fatia desse queijo, com falhas ativas, levando a um desfecho indesejado. Mas então, que potenciais falhas, ou como é que a gente chega pode acontecer esse tipo de coisa? Bom, existem alguns comportamentos que potencializam esses problemas, né? Então, se a gente for pensar, assim, coisas básicas que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas chegar atrasado num determinado lugar. Se distrair, né? Que não, isso aqui, e assim, sem hipocrisias, né? Eu já fiz, né? Faço hoje não, né? Mas já fiz todos esses problemas aqui, esses maus comportamentos aqui. Então, né? Será que o meu próximo paciente já chegou? O cara tá ali operando, o paciente já está pensando no próximo, né? Então tá se distraindo, né? A gente conseguir uma ajuda inadequada. Então, esse pessoal que tá na residência ou trabalha com residente vai se dar conta. Aqui no Sul a gente chama de doutorando, acredito que por aí por cima vocês também chamem assim, né? Mas o nosso estagiário doutorando, né? O acadêmico do último ano, né? Então, o que dá um estagiário mais um doutorando, né? Ou o que dá um doutorando mais um residente? Ou seja, né? Quando a pessoa mais qualificada tem uma dúvida, para onde que ela direciona aquela dúvida? Ela está tranquila para direcionar para alguém que sabe mais, ou às vezes ela tem que direcionar para alguém que sabe menos, por algum motivo? E às vezes esse motivo é que o ambiente não propicia um local tranquilo para a pessoa se expor, né? Às vezes colocar uma dúvida que pode parecer singela, boba, né? A gente fazer as coisas correndo, né? Pessoal, quando eu faço essa apresentação para pessoas que não são da área da medicina, a gente diz assim, olha, fazer as coisas correndo é só em seriado do Netflix, tá? Porque, na verdade, se tu for lá na sala de emergência, os melhores atendimentos, eles não são na correria, né? A pessoa não está preparada para aquilo que está chegando, né? Essa foto foi de propósito, né? A gente vê que tem duas pessoas aqui no primeiro plano, dois grupos, né?
um está com guarda-chuva e o outro não está, né? Mas um está se molhando e o outro não está. Todo mundo tem acesso à previsão do tempo, né? A previsão do tempo nos dias que vai chover, a gente sai com guarda-chuva, então a gente se prepara. Quantas vezes na nossa rotina a gente vê problemas acontecerem e não são problemas, mas eu não tinha previsto que isso podia acontecer. Não, a gente sabe, né? Tem uma chance daquilo acontecer. E a equipe que está protagonizando o atendimento não se prepara para aquilo. Supor, né? O que eu estou querendo dizer com suposição? Na nossa rotina, assim, da cirurgia, né? A paciente não disse que usava anticoagulante, eu achei que ela não usava, operei, e no meio, começando a cirurgia, ou durante a cirurgia, a gente tem um sangramento que a gente não consegue controlar, porque é uma questão de coagulação e não de grandes vasos, né? Então, esse aqui é um exemplo que acontece, né? Então, a gente está assumindo pontos do raciocínio que não são confiáveis, né? Ou que não são adequados de fazer assuntos. Então, aqui a gente tem também um outro exemplo, né? O médico perguntando para o colega assim, mas pode ser uma apendicite? Olha, o colega diz, o laudo da ecografia não fala no apêndice. A gente está lá no meio de uma laparoscopia, no meio de uma laparotomia, não encontra o motivo da dor do paciente, né? E aí a gente, foi para a cirurgia achando que era apendicite, e diz, olha, na ecografia não diz. Então, tem aquela frase que a gente diz, a ausência de informação não é a certeza de que a situação não está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui um resumo, né? Atrasos, distrações, ajuda inadequada, fazer as coisas com pressa ou com correria, um despreparo e supor dentro da linha de raciocínio. Eu vou falar um pouquinho também sobre evento sentinela. E aqui, evento sentinela para nós médicos, né? Às vezes eles são apresentados de uma forma diferente. Na enfermagem, eu já acompanhei alguns trabalhos assim que eles têm uma perspectiva um pouco diferente. Eu trouxe aqui apenas alguns para a gente ter a ideia do conceito, tá? Essa é a ideia. Então, operar o paciente, o lado errado, né? Então, esse é um evento sentinela. A gente tem, vou fazer por analogia aqui, a gente tem 200 milhões de habitantes, né? Só existem 130 mil nomes conhecidos, né? Então, isso significa que a gente vai ter 2 João da Silva, 2 Maria dos Santos. Então, a gente operar o paciente com o nome correto, mas é um paciente com a patologia incorreta, né? A gente deixar corpo estranho no paciente. Essa aqui é uma brincadeira com o anestesista, a gente perdeu um paciente asa 1, né? Então, para resumir assim, eventos sentinela são aqueles eventos, aquelas situações em que o erro é tão grosseiro, tão grotesco, que a gente precisa parar todo o processo e reavaliar totalmente o processo que levou àquele problema, aquela questão, porque essas coisas são inadmissíveis, tá? Apesar da gente saber que elas acontecem, então a gente tem que revisar todo o processo, por isso se chama evento sentinela. Voltando aqui, né, então acho que ao longo dessa nossa conversa, essa apresentação, eu vou trazer de novo para vocês começarem a se dar conta. Bom, mas, né, talvez vocês tenham começado aqui a palestra, não sei o que é essa soft skills aqui, estou só bem de curioso. Espero que agora vocês já comecem a entender o que são essas capacidades não técnicas, né? Essas coisas são da minha cabeça, não são da minha cabeça, tá? Então, assim, o Otávio que inventou, não, longe disso, tá? A gente já vê isso, né, dentro da nossa atuação, né, em alguns lugares, mas eventualmente até vocês podem nem ter se dado conta. Então, quem anda, né, por bloco cirúrgico, etc., vai se dar conta que a gente tem, às vezes, um checklist da cirurgia segura, tá? Checklist da cirurgia segura é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, mas ela tem muito da atuação desse cirurgião, o Atul Gawande, que eu sugiro, assim, como recomendação de leitura. Ele tem vários livros interessantes, vários livros. Nesse livro em especial, ele tenta trazer a experiência de outros setores, né, da experiência principalmente da aviação, né, para a gente implementar rotinas que, sem causarem nenhum custo a mais dentro do processo, melhoram os desfechos que a gente oferece para os nossos pacientes. Então, essa aqui é uma das coisas mais interessantes, assim, mais positivas que a gente tem para adotar na nossa rotina.
Lógico que a gente gosta de novas tecnologias, cirurgião gosta de gadgets, gosta de novas técnicas e etc., mas muitas vezes é meramente uma forma de fazer o que a gente já faz, né? Uma forma diferente, uma forma inovadora e uma forma estruturada que a gente pode melhorar os nossos processos, melhorar os resultados que a gente tem para os nossos pacientes. Então, aqui tem um checklist, um algoritmo ali de implante de catéter venoso. Bom, mas ainda assim, né, a gente tem os checklists e tem os algoritmos, mas ainda assim as coisas ruins acontecem, né? Então, como pessoas com alta qualificação, né, com recursos do tipo protocolo e checklist, ainda ficam longe da perfeição, né? Dentro do próprio livro esse do checklist, né, a gente tem um item ali que o Atul Gawande fala muito, que é a coragem do especialista. Esse é um comportamento que é muito... chega a ser da vontade de rir quando a gente lê essa parte do livro, porque a gente já passou, né? Cirurgiãs já passaram por isso e a gente percebe, não gostaria de fazer isso, mas a gente percebe que a gente faz. Então, fica uma instigação aqui, uma sugestão de leitura. Bom, por que essas coisas acontecem, então? Aí eu vou trazer outras sugestões de leitura, tá? A minha esposa anestesista está nos acompanhando aqui, a Natália, né? A Natália diz, lá vem tu de novo parafraseando e falando do Daniel Kahneman. Mas esse cara aqui, tá? Para mim, ele é um dos melhores autores que tem sobre comportamento humano. Então, ele é psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel em Economia. O primeiro livro assim mais difundido que ele tem é o Rápido e Devagar. Agora já tem um mais novo. A história do corpo humano. Ali no Daniel Kahneman, então, ele fala muito em relação, ele desenvolve o conceito dos vieses cognitivos, né? Então, do nosso pensamento, que a gente pensa que na maior parte das vezes a gente é racional, e na maior parte das vezes a nossa tomada de decisão, ela não passa pelo racional, ela é muito mais irracional. A gente que trabalha em emergência, quem trabalha em UTI, quem tem que tomar decisões rápidas, pode até pensar que faz isso de forma racional, mas não faz, e ele tem anos de pesquisa para comprovar isso aí. Nesse outro livro, A História do Corpo Humano, eu trago ele porque aqui ele fala muito por que a gente toma más decisões quando a gente está com fome, ou quando a gente não dormiu direito, ou quando a gente está infeliz. Então, é uma coisa, a parte mais orgânica da tomada de decisão. E o subliminar, que é desse matemático, por que eu trago ele aqui? Basicamente, todo esse livro aqui, ele é sobre a incapacidade que a gente tem de perceber o aleatório, né? Então, quando a gente não consegue perceber o aleatório, a gente começa a fazer associações que não são reais, né? Então, todas essas coisas eu estou falando sobre viés cognitivos, sobre como o nosso julgamento muitas vezes está errado, né? Então, tentando mostrar para vocês que sim, a gente tem checklist, sim, a gente tem algoritmos, que isso é para melhorar, só que nem assim, às vezes, a gente consegue melhorar. Por quê? Porque a gente não tem uma autocrítica, a gente ainda não se conhece o suficiente para saber como a gente funciona em determinadas situações. A gente pensa que a gente trabalha assim, né? A gente gosta, dá essa foto aqui para minha mãe, aqui, que ela vai ficar bem feliz que eu estou bem ali de gravata, não sei o que. Só que, na verdade, lá por trás, a gente trabalha o dia inteiro, quase, de forma irracional, com esse cérebro aqui, tá? Então, a estrutura do conhecimento não técnico eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, isso aqui também é um trabalho original desse psicólogo que trabalha lá em Edinburgh, tá? O Stephen Yuille, e foi ele que criou essa estruturação, tá? Que eu vou trazer agora nos próximos slides. Ele divide basicamente as habilidades em cognitivas e sociais. As habilidades cognitivas são a forma como a gente percebe o ambiente, e as habilidades sociais são como a gente interage entre nós, tá? Entre os outros indivíduos. Então, a gente tem a percepção da situação como uma das primeiras habilidades cognitivas. E ali dentro a gente pode ter uma subdivisão conforme o objetivo. Então, se o objetivo é de curto prazo, a gente tem uma percepção da situação que pode se traduzir numa tática para abordar um determinado problema. Se o objetivo é de longo prazo, a gente tem, então, uma forma de pensamento e de se organizar
mais estratégica, tá? Junto com essa forma mais estratégica que entram todos os trabalhos científicos, todos os artigos, os livros, as técnicas que a gente desenvolveu, tá? O que quer dizer isso na prática, assim, o que é a percepção da situação? Então, assim, como a gente colhe a informação, como a gente entende e como a gente projeta o que pode acontecer a seguir, tá? E isso, para quem tem sobrinho, filho pequeno, a gente começa, é muito interessante da gente ver a criança desenvolvendo esse raciocínio, tá? Depois da percepção da situação, a gente tem a tomada de decisão, né? A gente considera as opções que a gente fez no passo anterior, depois a gente seleciona, e muito importante, aqui num trabalho que a gente, apesar de às vezes a gente achar que a gente trabalha sozinho, a gente trabalha em grupo. Então, se a gente trabalha em grupo, e a gente tem que sempre se dar conta que nós, médicos, somos, em geral, os líderes do grupo que a gente trabalha, a gente precisa comunicar da melhor maneira possível, tá? E depois de comunicar, e depois de começar a concretizar, a gente tem que revisar a implementação disso aqui. Esse é o cenário ideal, esse é o que acontece na CNTP, né? Só que a CNTP não são constantes, por quê, né? Porque a gente tem estresse, a gente está cansado, a gente tem o viés cognitivo da visão de túnel, a gente tem a falta de experiência, nós temos atrito na equipe, a gente tem problemas de vida pessoal, a gente tem sobrecarga no trabalho, tem a agressividade do paciente e mudanças de rotina, que, por exemplo, a gente das situações que a gente mais subestima no desfecho dos pacientes, né? Eu gosto de esportes, então vou fazer analogia aqui, né, como melhorar, né? A gente vê que no vôlei, às vezes a gente tem aquelas pausas ali, que quando o time está perdendo, o técnico do time que está perdendo pede uma pausa. Então a gente pode trazer isso para a nossa rotina, né? Em especial nessas atividades, talvez não no consultório, mas nos atendimentos ali dentro de um plantão, dentro de uma discussão de caso, mais que precisa se ter uma solução mais rápida, né? A gente faz uma pausa, né? A gente deve e se recomenda, e muitas vezes a gente, como médico, acha que, não, mas os meus pacientes são mais difíceis do que a média, então eu não vou aplicar o protocolo, ou então eu não preciso do protocolo, afinal de contas eu já fiz tantas e tantas vezes isso. E então eu vou falar contra esse raciocínio, tá? Porque exatamente o protocolo, ele tenta eliminar aqueles erros que a gente faz quando a gente não está seguindo à risca o que tem evidência científica de que ajuda num melhor desfecho para o paciente. Reavaliar as decisões. A gente já sabe, quem já fez um ATLS, ACLS, etc., a gente sabe. Lá no final, passou todo o letreiro, a gente recomeça, inclusive com uma determinada periodicidade, a reavaliar o paciente, ou a decisão. E dividir a carga. Isso aqui também, cirurgião é um animal que tem uma dificuldade de admitir que precisa dividir a carga, né? Então, vamos passar brevemente, falei sobre habilidades cognitivas, vamos para habilidades sociais, né? A gente tem uma divisão ali de trabalho em equipe e liderança, tá? Então, o trabalho em equipe, a gente pode... É muito nítido e muito fácil da gente entender que a gente tem a comunicação verbal, mas tem outras formas de interação e que às vezes a gente também, né, quem já conhece esses conceitos, né, eu sugiro que pense assim, mas eu sempre pensei que isso fosse só da área de negócios ou para quem trabalha em empresas, etc. Mas parem para pensar, levem agora nesses próximos dias, nessas próximas semanas pós-palestra, né, se vocês vão se dar conta como a comunicação não verbal se apresenta, né. E aí eu trago já de volta, puxando para a cirurgia, né, a gente tem uma dificuldade na comunicação, porque durante a cirurgia a gente não consegue fazer a comunicação não verbal que a gente está acostumado fora do campo cirúrgico. Além disso, essa é uma outra habilidade que a gente é muito importante que a gente desenvolva, ela não é condição sine qua non para a gente realizar as nossas atividades, mas facilita a vida de todos, né? A gente aprender a escutar. Em relação a trabalho em equipe, é mais fácil da gente explicar pelas dificuldades e pelos problemas do que conceituar o trabalho em equipe propriamente dito. Mas, por exemplo, dentro de um bloco cirúrgico, né, a gente tem problemas externos, né, na comunicação,
como o barulho, né, sussurrar ou a falta de gestos que auxiliam na comunicação. Também tem problemas internos, como a pessoa para quem a gente está se dirigindo, ela pode não falar a nossa língua. Hoje, cada vez mais, a gente tem colegas dentro da equipe multidisciplinar que não falam bem o português, né? Ou a gente tem colegas com hipoacusia, ou às vezes a gente tem colega com salário atrasado, que brigou dentro da equipe e a gente nem está sabendo. E isso influencia no desfecho. Então, como melhorar, então, né? Checar a informação, né? Se a gente, pensem comigo, acredito que isso não é só aqui em Porto Alegre, mas a gente vai num restaurante, o garçom está nos pedindo tomando o pedido que a gente faz, e a gente diz, eu quero uma Guaraná, uma Coca-Cola, 2 águas e uma cerveja. Ele costuma, o bom garçom, né, ele anota e depois, vou revisar com você, vou revisar o pedido. A gente fica muito mais tranquilo e a gente tem certeza do que vai acontecer nos próximos minutos ali na cozinha, quando a pessoa que está repassando, né, quando a pessoa faz o repasse dessas informações. Então, checar as informações que a gente está coletando é um item importante. Falar claramente, escolher o momento, isso para quem está começando, né, seja doutorando, residente, né, essa é uma dificuldade que a gente tem, né, quando está nesses momentos, de interromper quem está protagonizando ali, o cuidado com o paciente e perguntar, né, e isso às vezes a gente, né, que está orientando, está tutorando esse outro colega, pode avisar, deixa para perguntar no final, ou se aqui a gente está numa situação que tu pode perguntar no meio. Então, escolher o momento para interromper e fazer as questões. Aqui, só um parênteses, né? Aqui eu estou falando sobre numa relação hierárquica entre 2 colegas em que um sabe mais que o outro. Mas tem um estudo muito interessante aqui, trazendo a cultura e o momento em que a pessoa interrompe quem está protagonizando. Isso aqui é uma analogia com a indústria aeronáutica, né? Então, eles fizeram estudos entre pilotos e copilotos do relacionamento entre eles, em culturas onde a posição e o respeito ao piloto era muito grande, muitas vezes o copiloto em manobras em que se sabiam que as manobras estavam erradas, né, dentro de um simulador, o copiloto tinha a resposta correta, só que muitas vezes ele não interrompia o piloto, muito mais por uma questão de comunicação e de respeito à hierarquia, do que aderir à melhor conduta a ser feita diante de um problema ou de uma situação. Essa aqui é uma outra situação interessante. Otávio, eu não sei se é só para mim, está falhando um pouquinho. Acho que tá normal. Tá normal. Estou ouvindo bem. Tá legal, viu, cara? Tá normal. Então tá ótimo. Então, beleza. Beleza. Vou continuar aqui, se ficar ruim, me avisa. E não subentender, né? Especialmente dentro do cuidado com o paciente. Vamos para a área da liderança. A liderança envolve muito a motivação. E a gente, às vezes, também não reconhece o nosso papel de liderar. Não, mas eu não lidero. Sim, a gente lidera, mesmo quando a gente não quer fazer isso. Porque das principais formas de liderança é por dar exemplo. E a gente, quando entra no hospital, a gente está dando exemplo, né? Se a gente, já na entrada do estacionamento, né? A forma como a gente dirigiu ali dentro, as pessoas reconhecem, não, aquilo lá é o Dr. Kendall daquele jeito lá dentro do estacionamento. Então, considerando isso, a gente é quase sempre líder dentro das equipes, tá? E, dentro desse contexto, a gente precisa entender que a liderança tem que saber motivar, tá? Hoje em dia, a gente sabe que existem 2 tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tá? Isso aqui é tema de livros, só esse slide aqui. Então, não vou me aprofundar, mas é só uma instigação para vocês, que a gente tem 2 tipos de motivação. Além disso, né, a motivação, a gente está acostumado, e muitas vezes por uma questão cultural, assim, sociológica, a gente acha que motivação só se dá por uma forma positiva e numa forma negativa, né, por recompensa ou por punição. Bom, aqui é para instigar de novo, tá? Não existe só isso, tá? Existe a motivação por autonomia, por excelência e por propósito, tá?
Em relação a feedback, também a gente, como líder, a gente tem que aprender o que é feedback, né? Dar retorno sobre alguma situação, tá? Uma dica, aqui também tem livros sobre feedback, tá? Feedback negativo, dá no privado. Vai fazer uma crítica, não fala crítica na frente de todo mundo, todo o grupo. Chama a pessoa e fala em seguida para ela, ou no momento mais adequado. Feedback positivo, elogios, fazem público, né? Isso está mais do que comprovado que funciona. Bom, como melhorar, então, em relação à liderança, né? A gente compartilhar responsabilidades, tá? Permitir substituições e compartilhar estratégias. Aqui eu vou dar uma paradinha aqui, já passo a palavra para o Antônio. Em relação a compartilhar as estratégias dentro do bloco cirúrgico, e aqui eu repito isso porque é a minha principal experiência dentro da medicina. Dentro do bloco cirúrgico, isso aqui é muito interessante, não sei se vocês conseguem ler aí para vocês, mas o círculo verde é do cirurgião, o círculo vermelho é do instrumentador, e o círculo azul é do anestesista. A área que tem a intersecção dos 3 círculos é a área branca, ela é uma área pequena, mas a gente... o mecanismo mnemônico, assim, para a gente saber o que é compartilhar estratégia. De alguma forma, a gente ampliar artificialmente essa parte branca, tá? Ou seja, durante a cirurgia, é adequado e é desejável que eu pergunte para o anestesista, tá indo tudo bem aí? Tá, né? Ou eu estou operando, olha, aqui está indo tudo bem, ou então, não está indo tudo bem aqui, tem um sangramento que eu não estou conseguindo controlar, mas eu acho que se me alcançarem um clipe ali, eu consigo clipar esse vaso, entende? Então, esse compartilhamento, em especial, a gente negligencia muito o instrumentador, né? Então, aqui dentro, inclusive dentro do checklist, adjacente ao checklist, se sugere que no briefing do que a gente vai fazer, então, chamar o instrumentador, chamar os circulantes e dizer, olha, essa cirurgia que nós vamos fazer é uma apendicectomia usual, né, não espero nenhum problema, é um paciente previamente rígido, poucos dias de evolução, e a ideia é que vai se correr de determinada forma, aquela equipe já trabalha comigo, já sabe, ou então não, esse paciente aqui, ele tem muita comorbidade, talvez eu precise de leito de UTI, possivelmente pode mudar a cirurgia para cirurgia aberta, então vocês deixem de sobreaviso o material, entende? Então isso é compartilhar as estratégias. Não sei se o Antônio quer fazer um comentário, que ele levantou a mão. Não, foi sem querer, desculpa. Tá bom. Tá. E controlar a performance. Isso aqui é uma outra parte, tá? Eu tenho vida híbrida, né? Eu tenho vida na assistência, de empreendedor e na gestão. Isso aqui, a gente, enquanto médico, a gente sempre olha meio desconfiado para controle de performance. O gestor, em geral, gosta muito. O que eu tenho para dizer em relação a controle de performance? A gente só pode demandar do gestor que as condições de trabalho melhorem para a gente quando a gente consegue identificar, e ele consegue identificar nitidamente, que a gente tendo um grupo, por exemplo, de 10 cirurgiões, onde 9 costumam ter um resultado e um tem um resultado ruim, ele precisa tomar uma atitude naquilo ali. Agora, se a gente está demandando uma melhora de salário, uma melhor condição, comprar um equipamento, a gente precisa permitir que ele consiga ver que não é todo mundo que trabalha mal, não são os 10 cirurgiões e sim um, para que ele possa tomar atitude de gestão, que a atitude de gestão, sim, é chamar aquela pessoa, fazer uma crítica, mudar o processo, etc., para que então a gente consiga melhorar as condições de trabalho, seja por qual for a forma, né? Aumento de salário, melhora de equipamento, etc. Então, acho que é importante que a gente veja controle de performance sob essa ótica, né? A melhoria do resultado que a gente tem para oferecer para o paciente. Ainda sobre liderança, né, aqui trazendo de volta pessoas do esporte, né, a gente precisa de líderes que saibam lidar com pressão, né, isso parece uma coisa tão singela e tão óbvia, só que se a gente parar para pensar, o que a gente mais vê aí é líder que não sabe lidar com pressão, né, então essas são coisas desejáveis e que a gente, como liderado, deve demandar dos líderes, né.
o líder deve dar suporte, né, apoiar os outros, né, e é fundamental que o líder estabeleça, né, e cumpra os padrões, tá? Eu passei aqui rapidamente, então, por essa divisão grande de habilidades cognitivas e habilidades sociais, cada uma com as suas subdivisões, tá? Então, passando aqui, estamos nos encaminhando para o final, então, acho que lá atrás, quando eu passei por essa situação com o meu paciente, estive envolvido nesse caso, depois estudando sobre habilidades não técnicas, né, eu me dei conta que para aquela situação, se a gente tivesse tido a equipe que estava atendendo dando o primeiro atendimento, se tivesse tido uma percepção da situação diferente, né, se houvesse uma tomada de decisão diferente, se o próprio trabalho em equipe, e aqui eu estou falando uma cirurgia do trauma, no atendimento em trauma do politraumatizado, onde tem mais equipes trabalhando em conjunto, né? Então aqui o trabalho em equipe é entre subgrupos, né, que eu estou falando. A gente poderia ter tido um desfecho favorável. Então, lembrar que a maior parte do tempo, nosso cérebro funciona desse jeito, não é nem bom nem ruim, tá? Eu acho que é desse jeito, e a gente precisa entender e reconhecer isso, tá? E aqui eu trago uma foto de um briefing, né? Então, aqui essa equipe vai entrar numa cirurgia, então a equipe está se preparando, olha, vai ser, logicamente, que é uma cirurgia grande, olha, o número de pessoas que tem envolvidas ali, mas a gente, né, apontando pontos de potenciais problemas, o que a gente antecipando situações e etc, tá? Então, de novo, o slide para levar para casa, é esse aqui, né? E é isso, certo? Muito obrigado e estou aberto a perguntas aí. Obrigado, Otávio, né? É um tema bastante empolgante e muitas reflexões, né? Eu deixo a palavra aberta aí para as pessoas, né? Depois eu vou colocar. Obrigado. Quem gostaria? Eu gostaria. Otávio, Paulo Pimenta. Otávio, eu sou Paulo Pimenta, eu sou colega junto com a Cátia da FENCOM. O que você falou tem uma importância enorme. A relação do piloto, o chefe que está pilotando o avião e o copiloto. Isso é a mesma coisa na nossa profissão. Os colegas têm que ter feedback. O aluno, o residente, ele estuda. A gente tem que ouvi-los, porque às vezes alerta a gente. E eu aprendi com o professor Enio Leão, que faleceu há 4 meses, o maior pediatra que eu já conheci, que sabia tudo de todas as especialidades. Ele falava, Paulo, quem é o 10 não é o professor, é o aluno, viu? Você imaginou, dentro dessa ótica sua, se eu tivesse sido professor do Einstein, quem seria o 10? Não é? Você foi muito feliz com essa. No processo de a gente trabalhar em equipe, todo mundo tem que ser ouvido. Entendeu? Não tem uma liderança. A liderança, sim, a liderança é sua. Né? Mas você trabalha com todo mundo, inclusive com as outras especialidades, os não médicos, né? Que podem auxiliar muita gente. Cada um deve saber na sua prática como isso se manifesta, né? Para mim, no bloco cirúrgico é muito nítido, mas certamente isso aí dentro do compartilhamento de um paciente clínico, né? Às vezes um quadro respiratório, a gente demanda tanto do fisioterapeuta, por exemplo, né? Então, a gente ter essa autocrítica e reconhecer que é assim, né? Eu acho que uma coisa que a gente muitas vezes nos induz ao erro, é que antigamente, acho que em função, inclusive, do volume de conhecimento que existia, uma pessoa só tinha capacidade de deter todo o conhecimento, né? Hoje a gente não tem mais isso. Então, nesse sentido, a gente não pode ter a atitude de quem detém todo o conhecimento, se na prática ninguém detém mais todo o conhecimento, né? Então, esse reconhecimento acho que é benéfico para todos. Perfeito. Está tendo muitos elogios aqui, viu, Otávio? Tá falando da importância do tema aí também. Isso. João. Boa noite, Otávio. Realmente, assim, boa noite, né, para nós todos. É um tema que faz toda a diferença, né? Você colocou num determinado slide que a gente tem um treinamento técnico
E a gente percebe que a formação basicamente é essa, técnica. Mas como é que você vê hoje, à medida que o mundo evolui, e à medida que a posição do médico, do profissional médico evolui, como é que você percebe a aceitação dessas mudanças pelos colegas? Você acha que essas habilidades novas que você colocou, e que são hoje tão necessárias, elas são bem aceitas? Essa é a minha questão. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que depende, né? Eu acho que tem a questão muito pessoal, né? Da pessoa ser aberta a conhecimentos. Eu acho que não tem médico que não é aberto a novos conhecimentos. A gente é característico da nossa busca por conhecimento. Eu acho que isso a questão é que muitas vezes a pessoa está num determinado momento da vida em que ela já está tendendo a uma refratariedade a adquirir novos hábitos, a reconhecer alguns comportamentos problemáticos. Mas isso tem várias formas de resolver, e isso não é só na medicina. Então, assim, sim, é difícil, algumas pessoas podem, né, alguns médicos podem não enxergar o valor. Muitas vezes é mais fácil que a pessoa reconheça primeiro, não, os outros fazem, mas eu não faço, até ela ter um insight, não, eu também estou fazendo isso e achava que não fazia. Uma outra questão, inclusive, esse tema eu revi recentemente numa aula da nossa Unimed Porto Alegre, que é a questão da intergeracionalidade, né? E a gente subestima a diferença dos valores de cada geração. E muitas vezes a gente pensa que a pessoa não vai ter receptividade para um determinado assunto, ou acha que aquilo ali é bobagem, ou é muito singelo, e na verdade, dependendo o que muda é a forma de abordar o tema, tá? Porque esse é um tema que é natural que a gente entenda, eu não estou trazendo assim, não, mas é uma coisa super contraintuitiva, não é? Quando a gente vai falar de viéses cognitivos, tudo bem, né? Viéses cognitivos, mas a gente senta lá e estuda, né? Todos, né, os pelo menos 10 vieses que existem, eu sempre achei que é uma coisa, tá, mas pensa que tem estudo, aí tu olha os estudos e de fato isso aqui, a tendência é a gente fazer uma coisa e na verdade a gente quer fazer outra. Tudo bem, mas aí nós estamos falando especificamente do viés cognitivo. Agora, aprender sobre habilidades não técnicas, soft skills em saúde, sim, pode ser difícil, mas eu acho que se a gente modular a informação e a comunicação adequada para o receptor, né, para quem está ouvindo, a gente consegue levar ao cabo o que a gente quer, e principalmente, né, eu tenho convicção, né, às vezes eu espero não estar muito velho para começar a falar sobre convicções, eu tenho convicção que isso muda a nossa prática, tenho convicção. Hoje em dia não é mais tanto habilidade técnica, hoje a mesma medicina que eu faço, né, ela não é muito diferente da que eles estão fazendo lá na Clínica Maio, entende? E não é muito diferente do que eles estão fazendo aqui numa cidade de 250 mil habitantes, aqui perto de Porto Alegre. Ele não é mais a falta, não, mas a gente não tem tal técnica, ou a gente não tem tal conhecimento, não é mais isso. O que nos falta é isso aqui que eu estou falando. Muito obrigado, Otávio. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. Mais alguém gostaria? Eu tenho uma pergunta, Otávio. O que está faltando, então, os próximos passos para a gente conseguir implantar isso em todas as gerações da área da saúde? Sim, legal. Então, assim, essa palestra já faz 5 anos, pelo menos 5 anos que eu dou aqui em Porto Alegre, online, né, presencial, para curso de medicina, residência, grupo do corpo clínico e etc. Bom, só que lá pelas tantas, né, por que eu fui estudar isso, né? Eu sentia que só eu estudar não sou capaz de salvar um paciente que poderia estar vivo, né? Então, lógico que isso é uma questão minha pessoal, né? Mas a minha ideia é que isso se dissemine. Bom, como é que a gente dissemina isso? Não é só com palestra, tá? Então, a gente criou uma startup, a gente criou um aplicativo para a pessoa, né, para o usuário, desenvolver essas habilidades, tá? Então, a gente já tem o aplicativo, fez um MVP, vocês podem seguir o nosso perfil ali no Instagram, aquele Soft Skills em Saúde, né? A gente agora está procurando entidades que tenham interesse em comprar esse serviço, né? A gente sabe, né, bem como foi comentado, tá, mas será que o médico quer? Às vezes no início, mas isso não é importante para mim, mas aí a gente vai pensar
não gostaria de atender melhor teus pacientes? Tu acha que é adequado que a gente perca paciente numa determinada situação que não tem cabimento a gente perder? Bom, a gente sabe que o que está faltando é isso aqui. Estamos oferecendo uma capacitação, sabe? Então, acho que os próximos passos é esse, a gente está com a startup aí, tá movimentando as coisas, hoje em dia com a inteligência artificial está nos facilitando mais ainda, né? E estamos aí esperando fechar contratos aí, e que a gente já tem algumas conversações em andamento, assim, que essas coisas se concretizem. Tá, doutora? É isso. Perfeito. Luciana, parece que queria te fazer uma pergunta. Pelo menos apareceu para mim aqui. Vamos lá. Luciana, você havia levantado a mão? De repente já respondi. Talvez. Mais alguém, gente? Tem aí, ó. Tem algumas pessoas aí. Eduardo. Opa, Otávio, boa noite, parabéns aí pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta dentro de todo o contexto que você falou. Desculpa que eu estou aqui no aeroporto de Brasília aqui, mas tem um barulho aqui, mas acho que está dando para me ouvir, né? Sim, a gente escuta bem, né? A gente passa por um grande conflito de gerações dentro da medicina. É diferente se a gente ver a pirâmide etária da população, ela está se envelhecendo, só que dentro do número de médicos ela está ficando mais jovem, né, por causa do número de faculdades médicas que surgiram. Então daqui a 10 anos a gente vai ter muito mais médicos jovens do que mais velhos, né? Então a gente tem que lidar com isso. O que é que você me diz em relação, o que você pensa em relação a gente poder trabalhar, nós que somos, eu tenho quase 50 anos, não considero mais jovem porque mudou tanto, né, a cabeça das pessoas de 20, 30 anos. Como é que a gente pode, você pode dar a dica da gente, se trabalhar, de não chegar e dizer assim, não, esse pessoal é assim mesmo, não, é porque eles são assim, é porque eles querem qualidade de vida, e a gente entender melhor e compreender e trabalhar no sentido de a gente que, principalmente que é de gestão, de trazer eles para o lado, né? Acho que a gente tentar compreender melhor isso, entendeu? Sim. Essa é uma pergunta importante. A primeira questão é assim, a gente entender esse conceito da intergeracionalidade. Vai ali, estuda, geração X, Y, Z, né? E entende, olha, nessa geração aqui os valores são tais, e se tu pegar 2 ou 3 gerações, eles são quase diametralmente opostos, né? Eu acho que da mesma forma como a gente reconhecer que a nossa tomada de decisão, na maior parte do tempo, ela é irracional, e não ficar dando juízo moral, não, mas eu não quero ser parecido com o homem das cavernas. Isso está além da tua capacidade, o teu cérebro funciona desse formato, né? Então, a gente se adaptar com as contingências. Da mesma forma, o trabalho com pessoas de idades diferentes, a gente entender a intergeracionalidade e respeitar essas diferenças. Mas tem uma questão importante. Também, em função do aumento do número de faculdades e do aumento do número de médicos, né, a gente não tem a certeza e não sabe exatamente como é que funciona a formação desses médicos nos períodos de profissionalização, né? Estou falando aqui do período do estágio da residência. E é ali que a gente mais antigo costumava a desenvolver essas habilidades não técnicas, porque isso não está no banco da faculdade. Nunca ninguém falou para mim que existia habilidade cognitiva e habilidade social. A gente, por imitação, às vezes enxergava a forma como o médico atuava, a gente, não, eu quero atuar dessa forma, e infelizmente, né, muitas vezes a gente ia pelo exemplo negativo, olha, eu não quero ficar que nem esse cara aqui, né? Isso foi assim que a gente aprendeu, né? Só que se a gente está com muitas faculdades e uma quantidade exponencial de médicos, e hoje em dia a gente tem esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, isso está estruturado, isso é conhecimento científico, não é conversa de coach, né? Nada mais adequado que isso chegue na formação do médico de forma estruturada e de forma mais formalizada, né? A minha parte eu estou fazendo, tento fazer essas conversas com as entidades para fazer o reconhecimento. Se a gente, para terminar aqui, não me estender,
tem uma diretriz lá do Ministério da Educação que diz quais são os parâmetros, quase a bibliografia que o médico tem que fazer para fazer o ENAD. E lá tem um item, lá tem um artigo que diz, né, comunicação com o paciente e com a equipe, né, que é exatamente isso aqui. Então, inclusive, para dentro dessa prova, a gente está contemplando o conteúdo, tá? Obrigado, Otávio. Perfeito. Débora? Boa noite. Obrigado, foi ótimo. Eu sou cirurgiã também, eu sou mastologista, e aí uma coisa que me chama atenção, né, sempre a questão do ego do cirurgião, enfim, de todo médico no geral, né, às vezes é um problema nas equipes. Eu sei que o Atul Gawande sugere muito que o checklist seja feito pela enfermeira, né, ou pela circulante. Isso é uma coisa que eu percebo que não acontece, a enfermeira geralmente não interrompe o cirurgião para fazer o checklist, pelo menos nos serviços onde eu trabalho, né, assim, isso é uma questão da cultura. Mas, enfim, deixando de lado o ego do cirurgião, eu fico pensando mais na questão macro, né, que tem muitas coisas que seriam de cada um de nós ir lá e trabalhar nas soft skills, mas tem algumas coisas que eu vejo como, por exemplo, o nosso sistema de saúde paga por volume de atendimento, né? E aí vai entrar a questão do cansaço, a questão de você não ter os 10 minutos para parar, para pensar, e que é uma coisa que a gente sabe, que é muito claro para todos nós, que afeta os desfechos, né? Mas que tem a ver com o desenho do nosso sistema. Aí eu penso que, se o senhor puder comentar sobre isso. Sim, eu acho que é importante, né, essa questão que tu levantou do Atul Gawande, na verdade, né, eu recomendo que a gente siga os protocolos, mas eu costumo adaptar, né, lá no meu caso, sou eu que faço o checklist, eu não espero ela fazer, às vezes ela faz, se ela não faz, eu faço, e deu, não vou nem gastar tempo pensando, tu deveria ter feito, porque não importa quem faz, o que importa é que todos parem, prestem atenção na comunicação, para que a gente evite problema. Então, essa é uma questão. Às vezes, a gente, de certa forma, tem essa flexibilidade dentro da medicina, né? Ao contrário de quem trabalha no direito, quem trabalha em exército, coisas desse tipo. Bom, e em relação à segunda pergunta, a gente pode ver assim como uma questão que é incontornável, ou eu enxergo mais como uma questão de microgerenciamento, né? Então, bom, tá, tudo bem, eu tenho que fazer, sei lá, 3 plantões de 12 na semana, mas eu preciso fazer os 3 na sequência, entendeu? Já começa por aí, né? Não, de fato, não, é impossível fazer uma pausa enquanto eu estou fazendo um atendimento de um paciente grave. 10 anos em emergência, não é impossível. Não é impossível. Tu te senta ali, exceto numa toracotomia de urgência, tu tá no meio do atendimento, tá só um pouquinho. Eu só vou ali preencher um formulário que eu me esqueci, ou qualquer coisa assim. Às vezes é 30 segundos. Esses 30 segundos não fazem diferença, né? Eles fazem diferença negativa, né? Eles fazem diferença positiva, né? Para a gente poder reorganizar o pensamento, às vezes dar um passo atrás, ver uma situação, ver o cenário de uma forma um pouquinho mais macro e poder dizer, essa agitação do cara não é porque ele está drogado, é porque ele está com pneumotórax hipertensiva que eu não tinha me dado conta, entendeu? Nesse sentido. Acho que a Patrícia também quer fazer uma pergunta. Eu quero. Eu estou muito feliz de te ouvir falar, especialmente sobre um tema tão importante. E muito orgulhosa, porque eu fui colega de faculdade do Otávio. Mas eu tenho uma pergunta. E dupla? E dupla? Não, foi uma coincidência muito feliz. Bom, pela tua apresentação, a gente nota que soft skills são habilidades subjetivas, né? Comunicação, escutativa, autoconhecimento. Como é que a gente pode mensurar isso de uma forma objetiva, para a gente avaliar se a gente está progredindo com o treinamento? Tá, excelente pergunta, tá? Isso não é um problema. Metade do mundo dos esportes, por exemplo, trabalha assim, então uma avaliação de uma patinação artística, uma avaliação do desempenho de uma dupla equestre. Vamos para outras áreas, numa avaliação de um concurso de Miss. Então, como é que a gente traduz conceitos que a gente pensa que são subjetivos em objetivos? Tem formas, tá? Então, no próprio trabalho principal, né,
Stephen Yuille ali, que ele tem a estruturação do conhecimento não técnico, né, que é o NOTS, ele tem um formulário que tu coloca numa prancheta e anota, né, dá pontos de 0 a 4 compartilhamento de informações com a equipe, né, e aí a gente, logicamente, que a pessoa que está fazendo a checagem desenvolve uma certa habilidade em ver, não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, né, vai melhorando a sua capacidade de pontuar os outros, né? Mas sim é possível, e isso já tem, inclusive, tá apresentado na forma de trabalho científico. De início a gente pensa, né, que é subjetivo e que, mas como é que a gente vai medir? Mas dá para medir, é tranquilo. Perfeito, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Mais alguém, gente? Tema bastante empolgante. É legal, né? Isso. Né? Tá bem? Eu acho que sim, né? É isso. Então, beleza? Agradecer de novo aí, doutora Kátia, o convite. Eu fico satisfeito e é um prazer estar falando ainda mais dentro de um sistema de cooperativismo e que a gente sabe que o nosso trabalho depende dos outros e a gente influencia o trabalho dos outros também. Eu acho que tanto na parte do trabalho que gera receita, quanto do nosso trabalho de assistência dos pacientes, eu acho que a gente conseguir melhorar o nosso relacionamento, a comunicação e o entendimento das informações é fundamental, né? É isso. Tá, muito obrigado. Kátia. Oi. Então. Ele também é um cooperado FENCOM, né? Da Copimed. Sim. Isso, Que nós ficamos muito orgulhosos, viu, Otávio? Sim. Bom. Sim, muito obrigado. Em nome da diretoria, Otávio, e de todos presentes, né, uma aula brilhante, um tema que eu acho que a gente ainda vai ter que esgotar muita coisa, né? O meu muito obrigada, e eu acho que é um caminho novo, não tão novo, mas agora com outro olhar, né? Isso. Então, muito obrigada a você por isso, e agradeço a todos os participantes. Eu acho que eu estou muito feliz que tem muita gente nova, tem gente que está entrando ainda na medicina, tem outras pessoas, então eu acho que hoje foi um dia muito importante. E Eduardo e Tânia, muito obrigada e sejam sempre bem-vindos, tá? Obrigada aí por tudo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.